E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. E hoje a gente vai ter um tema especial. Faz um tempo aí que a gente não fala de alguns temas que são extremamente importantes para a carreira do fisioterapeuta. Então, como você pode ver, hoje a convidada especial sou eu mesma, Valquíria Fernandes, a sua host aqui desse podcast. A gente vai falar sobre um tema super importante. Hoje a gente vai falar por que alguns fisioterapeutas crescem e outros ficam estagnados na carreira. Eu tenho conversado com muitos fisioterapeutas que, de fato, têm uma vontade muito grande de crescer, de ser reconhecido, de ser bem remunerado, de ser valorizado, mas às vezes não sabem o porquê, de fato, eles não conseguem crescer. E eu selecionei aqui 5 tópicos para falar com vocês hoje. 5 tópicos que são extremamente importantes, em que você vai assistir esse podcast, você vai ouvir, você vai refletir sobre isso e você vai poder tomar uma atitude em relação a isso. Começar, de fato, a mudar a sua carreira. Começar a olhar para ela de uma forma diferente. Então fica comigo nesse podcast para você, de fato, entender como que você pode ser mais valorizado da forma com que você gosta, né? Sendo fisioterapeuta, atendendo pacientes, ajudando esses pacientes e fazendo o melhor. Ou seja, servindo a população. O tópico número 1, gente, que eu quero falar com vocês, que é algo assim, que pode parecer simples, mas é muito importante, é o que a gente chama de mentalidade. Mentalidade é algo que às vezes a gente é um tópico negligenciado, em que a gente fala como se fosse muito simples o fato da mentalidade, mas não é. Tudo na vida existe uma evolução. E para cada coisa que a gente vai estudando, a gente vai tendo uma maturidade maior e a gente vai evoluindo. E a nossa mentalidade, ela acaba sendo fruto do ambiente em que a gente frequenta. Então, se eu estou rodeado de fisioterapeutas que não gostam de ser fisioterapeutas, fisioterapeutas que falam mal da fisioterapia, fisioterapeutas que falam que o fisioterapeuta não é valorizado e bem remunerado, a chance de você estar dentro desse ambiente e você também ter essa mentalidade é muito grande. Mas a partir do momento em que eu estou num ambiente onde tem crescimento empresarial, onde eu tenho pessoas empreendedoras, pessoas que acreditam na fisioterapia, no poder da fisioterapia, que realmente investem tempo e dinheiro para fazer a fisioterapia crescer cada vez mais e ajudar essas pessoas, eu consigo ter uma mentalidade completamente diferente. Então, as pessoas em que eu estou próximo de mim, elas vão de fato me ajudar a ter uma mentalidade melhor ou não. Então, obviamente, eu tenho que procurar estar próximo de pessoas dentro do que eu admiro, do que eu inspiro, do que eu de fato quero ser. Então, vamos pensar uma coisa. O fisioterapeuta, ele sai da faculdade sendo fisioterapeuta, sabendo de fato atender um paciente, vamos dizer assim. Obviamente a gente sabe que a gente precisa estudar mais, fazer pós-graduação, se especializar, fazer cursos de extensão, formações, para que cada vez eu esteja melhor capacitado e possa ser um melhor fisioterapeuta, um excelente fisioterapeuta e gerar resultados cada vez melhores para os nossos pacientes. Mas a gente sabe que o curso clínico, ele não é a única parte em que a gente tem que, de fato, investir na nossa carreira. E aí eu te pergunto, se você em algum momento decide abrir o seu consultório, ou se você decide de fato olhar para a fisioterapia de atendimento domiciliar como um negócio, que é algo que você trabalha e é algo que você tem de retorno financeiro para você fazer tudo o que você precisa, para você colocar comida em casa, para você pagar as contas, para você comprar as coisas para o seu filho, para você pagar a escola do teu filho, para você pagar o plano de saúde dos seus pais, ou seja, é o teu negócio da fisioterapia, ou uma clínica, tô crescendo, quero crescer, quero expandir, quero ter uma clínica, quero ter um estúdio de pilates, enfim, se eu olho para isso, eu estou falando de uma empresa, eu estou falando de ser um empresário. E aí eu te pergunto, a faculdade ensina a gente a ser empresário? Não, e até porque a faculdade não prometeu isso pra gente. Então eu tenho que entender que se eu quero ser empresário, eu preciso aprender com um empresário. E não existe uma faculdade para aprender a ser empresário. Ou seja, com quem que eu aprendo? Com quem já passou por isso. Com quem já investiu, já aprendeu, tem conhecimento, tem experiência ali de mercado, já errou muitas coisas, mas já acertou muitas coisas também para poder compartilhar com você, para poder te ensinar e para te dar um direcionamento, para te dar o caminho de como que você pode, de fato, crescer mais na fisioterapia e, obviamente, de uma forma mais rápida. Porque existem pessoas que vão demorar 10, 20, 30 anos para conquistar algo como empresário e tem outros que, obviamente, conseguem comprar esse tempo de receber um direcionamento mais certo e rapidamente estar escalando também.
Mas quando eu falo rapidamente, eu também não estou falando de nenhuma pílula mágica aqui. Eu não estou querendo dizer que as coisas são extremamente fáceis, que elas acontecem da noite para o dia e que tudo de repente vai estar acontecendo. De fato, não. A gente precisa realmente estar ali trabalhando, é duro, é um trabalho duro, tem que estar investindo, tem que estar tendo conhecimento, tem que estar no ambiente certo, porque se eu não estou no ambiente certo, eu não vou desenvolver a mentalidade certa que eu preciso para, de fato, eu ter um negócio lucrativo. E aí, quando a gente fala de uma clínica, de um consultório, de um atendimento em domicílio ou de um estúdio de pilates, eu tenho que entender que essa clínica ela está prestando serviço para uma população. Então, eu tenho, por exemplo, uma clínica focada no atendimento de dor, eu tenho muitas pessoas, centenas de pacientes que estão sendo ajudados pelo serviço que a clínica presta. Só que essa clínica, ela tem custos, essa clínica ela tem funcionários, essa clínica ela tem os fisioterapeutas colaboradores que precisam ser bem remunerados também. Então como que eu faço essa gestão? Isso é muito importante a gente aprender, porque obviamente eu tenho que saber muito bem como que eu faço esse fluxo de caixa para não tirar de um lugar e acabar gastando muito em alguma coisa e de fato depois não ter lucratividade. Então precisa-se aprender muito bem sobre gestão financeira, sobre treinamento de equipe, gestão de equipe ou sobre marketing. Como que eu atraio as pessoas certas? Como que eu faço captação de pacientes? Então existem muitas nuances, muitos pilares que são importantes quando a gente de fato quer se tornar um empresário. Então essa parte da mentalidade é algo que a gente tem que correr atrás. Então, todos os dias, você tem que acordar e falar assim, cara, quais são as pessoas que, de fato, se eu estiver próxima, se eu estiver seguindo na internet, se eu estiver consumindo um conteúdo gratuito, isso me ajuda a ter uma mentalidade melhor. Porque existem pessoas que você segue que eu tenho certeza que na hora que você está seguindo essa pessoa, de fato, ela não te ajuda em nada. Ela até te atrapalha. Então procure pessoas que de fato te ajudam a ser um empresário melhor, te ajuda a ser um fisioterapeuta melhor, te ajuda a ser um ser humano melhor, em que você tenha essa vontade de crescimento, em que você acredite que de fato é possível você ser um fisioterapeuta valorizado, bem remunerado, feliz com o que você está fazendo, mas você precisa estar ali todos os dias trabalhando essa mentalidade para que cada dia você vá crescendo mais. E obviamente procurando grupos em que você tem essa mentalidade mais forte. Então esse era um ponto importante que eu queria falar com vocês. Dentro da parte de mentalidade ainda, a gente tem muitas crenças que existem na área da saúde. E quando eu falo na área da saúde, eu estou falando de fisioterapia, eu estou falando de medicina, eu estou falando de psicologia, eu estou falando de odontologia, eu estou falando de nutrição. Vários profissionais da área da saúde, eles têm crenças com vendas. É impressionante como esses profissionais têm uma dificuldade grande de vender. Ponto número 1, você nunca aprendeu sobre isso. Então tudo bem. Eu não sei vender porque eu não aprendi técnicas de vendas. Perfeito. Mas ponto número 2, existe uma trava que faz com que o fisioterapeuta muitas vezes não consiga falar o preço para o paciente. Ele não consegue olhar, ele atendeu o paciente, ele ajudou o paciente, ele resolveu o problema do paciente, ele não consegue cobrar. Ele não consegue cobrar uma sessão, ele não consegue cobrar um plano de tratamento. Existe uma dificuldade grande de se valorizar. O primeiro ponto quando a gente fala de mentalidade de vendas é a valorização. Eu preciso me valorizar, eu preciso entender o meu valor. Se eu não sei o meu valor, gente, eu nunca vou conseguir cobrar um preço justo pelo meu atendimento. As pessoas elas acham que eu tenho que dar desconto. Elas acham que elas não atraem o paciente porque ela está cobrando caro, porque o paciente não tem como pagar. Bem na real, muitas vezes pode sim ser o paciente errado, tá? Existe isso também, mas na grande parte das vezes é o fisioterapeuta que não se valoriza. É o fisioterapeuta que não consegue mostrar o seu valor. Porque de verdade, diante da saúde do paciente, preço é um detalhe. Se você é um profissional competente, que estudou, fez uma pós, tem um conhecimento, sabe gerar resultado, por que você não se valoriza? Porque é você que tem que mostrar para o paciente o seu valor. Não é sobre preço. A gente não está aqui fazendo uma concorrência se o teu preço é maior ou menor que o cara da esquina. Se o teu preço, né, o teu orçamento, o paciente que pede lá 10 sessões, quanto que é? Me passa um orçamento de 10 sessões. Se você passar um orçamento de 10 sessões, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu preço e vai comparar com o outro da esquina e com outro e com outro. Se você for o mais barato, beleza, mas se você não é o mais barato, não faz sentido. Porque você tem que mostrar o seu valor e não o seu preço.
por que que de verdade esse paciente deveria se consultar com você? Por que que esse paciente deveria escolher você para tratar ele, se você é tão bom? Então, muitas vezes a gente tem que mostrar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que mostrar o nosso valor, a gente tem que falar com convicção e, obviamente, existem técnicas de vendas, mas o primeiro ponto é mentalidade. É eu entender que realmente eu tenho um valor agregado para aquilo para ajudar esse paciente. E a partir do momento que eu me valorizo, o outro me valoriza também. Porque aí o paciente vai olhar para mim e fala assim, nossa, realmente, ó, essa doutora, esse doutor, não, eles são muito bons. Não, isso aqui vale cada centavo. Não é isso quando o paciente fala, não, isso aqui vale cada centavo. Não é sobre pagar mais alto ou mais baixo, é sobre ele valorizar o que está sendo feito com ele. Então a gente precisa entender que vender para o nosso paciente é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer. Porque quando eu vendo para um paciente um plano de tratamento, quando eu vendo uma avaliação, quando eu vendo uma solução para o paciente, eu estou de fato ajudando ele. Quando eu vendo para o paciente, eu estou fazendo ele tomar a decisão de cuidar da saúde dele. Porque se eu não faço isso, o que vai acontecer? Ele vem, faz uma consulta, aí melhora a dor dele, aí ele vai embora e ele começa a priorizar outras coisas. E ele vai olhar para o banheiro dele que ele quer fazer a reforma, e ele vai olhar para o carro dele que ele quer trocar. E tá tudo bem se ele quer fazer a reforma e quer trocar o carro, mas o ponto é mais importante a saúde dele ou ele trocar o carro agora? As pessoas são maravilhosas em protelar as coisas. Às vezes ela esquece a saúde de lado, e ela só vai lembrar da saúde a hora que ele cai no chão e tem um piripaque, a hora que tem um infarto, a hora que um exame traz um diagnóstico muito ruim, que ele fala, nossa, ele para tudo e fala, não, agora a saúde é mais importante. Então você, profissional de saúde, você que é fisioterapeuta, você tem essa função de fazer com que essa pessoa olhe para a saúde dela antes de acontecer algo muito sério. E aí a gente precisa se valorizar para a gente conseguir fazer isso. Então você tem que saber o seu valor, você tem que saber a importância que você tem na vida dessa pessoa, a importância que realmente você tem de ajudar essa pessoa a priorizar a saúde dela, tá bom? Então esse era um outro ponto que eu queria falar de mentalidade. E um terceiro ponto relacionado à mentalidade é outra coisa relacionada assim, por exemplo, eu fiz muitos cursos da parte clínica, eu sou uma excelente fisioterapeuta, eu gero um resultado incrível, mas se eu estiver dentro do meu consultório fechadinha, ninguém vai saber que eu sou tão bom assim. Concordo? Tem muito fisioterapeuta excelente que está sentadinho, que está preso dentro do seu consultório, dentro do seu estúdio, dentro da sua clínica, ele não sai de lá. Ele não sabe fazer marketing. Ele é o fisioterapeuta que atende o dia inteiro. Ele atende, mas ele não para um minuto para pensar no negócio dele. Ele não para um minuto para entender as estratégias de marketing para, de fato, atrair os pacientes certos. Então, a gente tem que entender que se eu não consigo parar para cuidar do meu negócio, como que eu vou, de fato, crescer isso daí? Se eu estou sempre focado no operacional, que é atender pacientes, e de fato eu sei que vocês são apaixonados por atender pacientes, que é uma coisa mais maravilhosa do mundo do que a gente ajudar a pessoa que está vindo, só que aí eu tenho que entender que eu tenho um limite. Imagina que eu, Val, tenho o meu consultório. Eu tenho um limite. Se eu atender 10 pacientes por dia e eu atender 5 dias na semana, eu atendo 50. No mês eu vou atender vezes 4, eu vou atender 200. É humanamente impossível atender mais do que isso. Agora, se eu atender 2 por horário, tudo bem, eu vou atender 400. Mas você entende que chega um momento que tem um limite? Que se eu não tiver uma equipe, eu não consigo crescer mais do que isso. E aí eu preciso entender como que eu vou, de fato, escalando e construindo uma equipe para que eu possa impactar cada vez mais vidas. Então, se eu não consigo ter uma estratégia de marketing, uma mentalidade de entender, poxa, ter um resultado incrível com o meu paciente é maravilhoso. Ter um boca a boca, se ele faz uma indicação minha, também é maravilhoso, mas indicação é passivo. Ele pode ou não pode indicar. Então eu não posso ficar dependendo de algo passivo. E o ponto é, tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que é: o mais conhecido vence o melhor. Então não adianta nada você ser muito bom e você estar preso dentro do seu consultório se ninguém te conhecer. É muito importante que você seja bom, mas é muito importante que as pessoas conheçam. Porque às vezes você tem alguém que é muito pior que você em relação à qualificação, em relação a resultados, mas essa pessoa, se ela tiver um marketing muito bom,
ela vai ser conhecida como a número 1 da cidade, como a pessoa de referência da cidade. E às vezes você é muito melhor, você tem resultados muito melhores. Só que você só é melhor se as pessoas te conhecerem, entende? Uma coisa é você ser melhor. Não, eu sei que eu sou melhor. E outra coisa é o mercado entender que você é bom. E para o mercado entender que você é bom, você precisa realmente aparecer para as pessoas. Então a gente tem que entender que sim, o marketing é importante para o fisioterapeuta, independente do tamanho do negócio dele na fisioterapia. Existem estratégias que são simples, que a gente consegue implementar, mas a gente não pode negligenciar isso daí. Então nossa mentalidade tem que ser sim de aparecer para esse paciente, de criar estratégias de marketing para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Então esse era um ponto importante que eu queria colocar aqui sobre mentalidade para vocês. O nosso segundo ponto que eu quero falar com vocês é algo que exige disciplina. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é de constância. Às vezes a gente tem aqueles momentos de empolgação, né? Aqueles momentos que fala, nossa, agora, tipo, final do ano, passou o ano, milhões de promessas. Não, esse ano eu vou treinar. Esse ano eu vou fazer dieta. Adianta de verdade você ir para academia, treinar uma semana inteira, pesado, treinar bem e depois não ir o resto do mês? Adianta você pegar e fazer dieta uma semana certinho, regrado e depois não fazer mais? Não adianta. Então, intensidade não é o mais importante. Eu preciso ter constância. Eu preciso ter atitudes que eu vou fazer e que eu mantenho isso ao longo do tempo. Então não adianta eu pegar meu Instagram e falar assim, não, essa semana eu vou postar vídeo todos os dias. Beleza, postei vídeo todos os dias. E depois eu abandonei aquilo ali. Então eu não vou ter constância. Como que eu vou ter resultado se eu não tenho constância? Se eu não tenho essa disciplina? O atleta, seja um atleta amador, seja um atleta olímpico, se ele tem um objetivo, se ele tem um foco, se ele tem uma competição, ele tem constância, ele tem disciplina para se manter na ativa, se manter na frequência, se manter no giro, para chegar naquele objetivo dele, naquela competição e realmente ter o máximo de resultado que ele espera para aquele momento. Então eu tenho que ter momentos, e no caso, quando a gente fala de um fisioterapeuta que tem um negócio, né, que olha para a fisioterapia como negócio, eu tenho marcos importantes que é o quê? Final do mês. Todo final do mês eu tenho que olhar qual é o faturamento que eu fiz. Todo final do mês eu tenho que olhar se eu bati ou não bati minha meta. Só que para eu bater a meta no final do mês, adianta eu querer trabalhar só a última semana do mês? Adianta eu querer trabalhar só a primeira semana do mês? Não. Eu tenho que trabalhar intensamente todas as semanas. Então, se eu tenho uma meta de faturar 20 mil reais no final do mês, eu tenho que entender que cada semana do meu mês eu tenho que faturar 5. Então, eu tenho que trabalhar, que eu tenho um número de atendimentos que eu tenho que fazer nos pacientes para que aquilo dê 5 mil reais por semana. Na outra semana, número de atendimentos que deu 5 mil. E na outra e na outra. Assim eu bato minha meta. Agora, se na primeira semana eu estou atendendo pouquíssimos pacientes e eu só faturei 2, na outra semana atendi pouquíssimos, faturei 2, você acha que realmente eu vou ter um resultado bom no final do mês? Você acha que adianta dar um sprint no final se você não teve essa constância? Então o ponto é, não adianta ir vivendo o mês sem saber de fato o que vai acontecer no final. Eu preciso ter hábitos, eu preciso ter atitudes que me coloquem sempre na frequência, que me mantenha ali na constância de fazer o que é importante para eu conseguir atingir meu resultado. Porque se eu não faço o que é importante, como que eu vou atingir esse resultado? Se o Instagram é importante, eu preciso saber qual é a intensidade e a constância que eu vou manter nesse Instagram. Agora, se o offline é importante, qual é essa constância que eu vou para o offline? Aí eu vou abrir o meu mapa de estratégias e eu vou decidir quais são as estratégias que eu preciso fazer, faça chuva ou faça sol. Independente das circunstâncias, se eu acordei mal ou se acordei bem, eu preciso cumprir aquilo que eu falei que ia cumprir. Então, essa constância, gente, é o que traz realmente resultados para a gente. Obviamente, pode ser que você tenha uma semana que você está doente. Poxa, estou doente, fiquei de cama, Val, não consegui atender os pacientes. Tudo bem, essas coisas vão acontecer.
E eu tenho que prever que essas coisas vão acontecer. Então eu tenho que realmente estar ali toda semana certinho, porque senão o prejuízo acaba sendo muito grande, gente. Quando a gente olha para alguém que já tem um consultório, uma clínica, um estúdio, que ele tem um aluguel, em que ele tem colaboradores, em que ele tem recepcionistas, em que eu tenho uma despesa fixa, eu preciso entender que todo mês eu estou começando o mês ali e eu tenho várias despesas para eu tirar. Então eu já tenho que ter muito organizado essas campanhas, essas estratégias, para que eu consiga, de fato, todos os meses estar ali, indo atrás da minha meta, batendo a minha meta, superando a minha meta e realmente tendo resultados cada vez mais incríveis. Então um ponto muito importante é a gente trabalhar essa constância. E não o contrário, né? De que o dia é cansativo, a gente sabe, para todo mundo é. Para quem está trabalhando ali o dia inteiro é cansativo. Para quem não está trabalhando também, de fato, se torna cansativo, independente do que você está fazendo. Mas o ponto é cansativo com resultado, com produtividade, ou é cansativo de não fazer nada, aquela preguiça ocupada que eu estou fazendo, mas de fato está produzindo o quê? Então a gente tem que entender. Tem gente que está de fato produzindo, atendendo, fazendo o que tem que ser feito, trabalhando as campanhas, fazendo captação, fazendo marketing, e tem pessoas que estão ali o tempo todo achando que está fazendo alguma coisa, mas de fato na hora de produzir você vai ver, não tem resultado. Então não faz sentido a gente ter às vezes uma agenda cheia, só que essa agenda não é cheia com coisas que são produtivas. E o que é produtivo? Aquilo que gera o resultado que você está querendo ter. Então não adianta eu ficar me enganando com outras coisas se eu não chego naquele resultado. E aí você pode até falar, Val, mas é chato, né? Essa constância aí, às vezes eu tô cansada, às vezes eu não tô afim. Poxa, de verdade, gente, chato é não ter resultado. Chato é ser fracassado. Chato é chegar no final do mês e não bater meta. Chato é chegar no final do mês e ver que às vezes o dinheiro não deu nem para pagar as contas. Chato é isso. A gente realmente tem que ter a constância se a gente quer ter resultados diferentes. E eu tenho certeza que você quer ter resultados diferentes de muitos fisioterapeutas que a gente tem por aí. Porque a gente tem muitos fisioterapeutas que têm uma mentalidade completamente distorcida do que deveria ter. Tem uma mentalidade que não é dentro desse mundo empreendedor, desse mundo empresário, que não acredita de fato na fisioterapia. Então, se você é um fisioterapeuta que acredita ou que de fato quer acreditar, com certeza você pode ter resultados muito diferentes da grande maioria. Então esse era o nosso segundo tópico aqui. E o nosso terceiro tópico, gente, é algo que talvez algumas pessoas não conheçam essa palavra. O terceiro tópico, eu queria falar para vocês sobre ROI. O que é ROI, Val? ROI é retorno sobre investimento. Algumas pessoas talvez já ouviram falar, outras talvez ainda não. Retorno sobre investimento é quando eu penso assim, vamos supor que eu, Val, tenho aqui a minha clínica e eu quero fazer tráfego pago. Então eu vou colocar lá R$5.000 em tráfego pago. Aí eu te pergunto, R$5.000 é caro ou é barato? R$5.000 pode ser caro ou pode ser barato. Como que eu vou saber? Se eu coloco R$5.000 em tráfego pago e volta uma pessoa para fazer uma avaliação, se tornou extremamente caro, porque eu paguei R$5.000 para o custo de aquisição de um cliente para marcar uma avaliação, é muito caro. Agora, se eu paguei R$5.000 um tráfego pago e isso retornou para mim 10 pacientes, por exemplo, R$5.000, 10 pacientes, vale a pena? Aí depende de cada um, porque eu paguei R$500 por cada paciente. Pela avaliação, talvez não tenha valido, mas se envolve um plano de tratamento desse paciente, talvez no final das contas possa ser que valha. Agora, se eu paguei R$5.000 e voltou 100 pacientes de avaliação, e aí valeu a pena? Poxa, R$50 o custo de aquisição de cada cliente que marcou uma avaliação. Se a avaliação é 200, 300, o ROI foi considerável. A gente teve um ROI interessante aí. Então o ROI é quando eu invisto um dinheiro e esse dinheiro ele volta para mim em proporções. Pode ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então o ROI é você investir R$100 num tráfego pago e te voltar 2 pacientes de avaliação que te pagam R$200 cada um.
Ou seja, voltou R$ 400. Então você pôs 100 e voltou 400. Você teve um ROI de 4 vezes. Então tudo na vida a gente sempre vai calcular ROI. Quando eu vou pensar se é caro ou se é barato, eu tenho que colocar, tá, o dinheiro que eu estou colocando aqui, isso vai voltar? Vai voltar em quanto tempo e vai voltar em qual quantidade? Quantas vezes mais? Então tudo que a gente faz, a gente deveria fazer isso. Quando a gente olha para um curso clínico, a gente deveria fazer isso. Eu vou pagar R$ 10.000 nesse curso clínico, mas ele vai voltar esse dinheiro para mim? Eu tenho que fazer conta. Ah, se for voltar, eu vou ver em quanto tempo eu retorno isso. Quantos pacientes eu preciso para ter esse retorno do investimento? Muitos fisioterapeutas não fazem essa conta. Eles simplesmente saem investindo em cursos clínicos. Alguns têm um preço mais acessível, outros têm um preço muito mais caro, muito mais alto, vamos dizer assim. Só que eles não entendem se de fato eles vão ter esse retorno sobre investimento. Porque na cabeça do físio já existe a mentalidade de investir em curso clínico. A gente já sabe que precisa. Então a gente está lá estudando e tudo bem. E a gente aceita isso. Mas o ponto é, eu também tenho que ter uma mentalidade de entender, tá, mas se eu estou numa zona estagnada e eu não estou crescendo, peraí, deixa eu olhar para a minha situação. Eu já investi em curso clínico? Já. Eu sou uma excelente fisioterapeuta? Sou. Gero resultado para o paciente? Gero. O que falta para eu sair dessa zona estagnada? Às vezes a gente conversa, essa semana mesmo eu conversei com alguns fisioterapeutas e que eles faturavam R$ 6.000 por mês há 3 anos. Poxa, uma pessoa que fatura R$ 6.000 por mês durante 3 anos, não era para ter aumentado? Se a pessoa tem um conhecimento diferente, talvez não possa ir para 7, 8, 9, 10. E aí eu tenho que parar e pensar, tá, qual conhecimento me falta? O que eu não sei, que eu preciso saber para eu sair de 6, começar a ganhar 7, 8, 9, 10, 11, enfim, e subindo. Então todo mundo tem que olhar e falar assim, tá, e muitos sabem, muitos me respondem, falam assim, Val, eu não sei técnicas de vendas, de fato, não sei vender. Eu não sei fazer marketing, eu não sei fazer captação de pacientes, eu não sei treinar uma equipe. Tá, mas aí a pergunta é, se eu não sei, eu sei que eu não sei, por que eu não invisto nisso? Por que eu não olho para isso como algo importante para a minha carreira? Porque a gente não foi treinado para olhar para isso. Porque a gente foi treinado para ser fisioterapeuta. E nem todo mundo tem essa vontade de entender que precisa ser empresário. Nem todo mundo fala, não, peraí, eu sou físio autônomo aqui. Tá, mas um físio autônomo deveria construir um negócio dentro da físio. E construir um negócio, gente, não necessariamente é um CNPJ. Se você ganha 20, 30 mil e você não tem o CNPJ, tá tudo bem. Isso aí você pode decidir aí com o contador. Mas a questão é, você tem algo na fisioterapia que entra dinheiro para você, que é lucrativo e deveria ser extremamente lucrativo, mas você deveria olhar para isso como algo que pode crescer, como de fato uma empresa que poderia prosperar muito mais. Ou você sozinho, ou talvez futuramente tendo uma equipe. Então a gente tem que entender que existem coisas que a gente não sabe, e eu me coloco nisso, nós, fisioterapeutas, que a gente não sabe, que a gente precisa ir atrás. Que a gente precisa ir atrás para a gente aprender, poxa, o que eu não sei, que eu preciso aprender e que vai me tirar dessa zona estagnada que eu tô hoje. Porque se eu ficar investindo só em cursos clínicos, chega uma hora que, já deu. Se eu já sou excelente fisioterapeuta, eu gero um excelente resultado, eu tenho que entender, poxa, eu quero investir num curso clínico ou eu quero sair dessa zona estagnada para eu faturar mais, para eu crescer mais, para eu ser mais reconhecido, para as pessoas entenderem de verdade, para eu saber vender, para eu saber me comunicar com as pessoas, para eu saber fazer com que as pessoas entendam o meu valor como profissional. E isso são habilidades em que a gente precisa investir tempo e dinheiro para a gente aprender. E obviamente a gente vai treinando isso. Não adianta simplesmente olhar para um cursinho de 4 horas de vendas. Não, vou fazer um cursinho de 4 horas e vou aprender. Não, esse cursinho de 4 horas com certeza vai te ajudar a ter mais habilidade de comunicação para você começar a treinar. Mas a gente precisa praticar, a gente precisa treinar, a gente precisa entender como que a gente se comunica. Porque, como eu falei, vender nada mais é do que você ajudar a pessoa a tomar uma decisão para a saúde dela, priorizar a saúde dela. Só que a forma com que você fala isso é importante. A forma com que você comunica, com que você se conecta com esse paciente
é importante. Então, ROI é eu entender aonde que eu vou investir o meu dinheiro para isso ter um retorno. Poxa, se eu vou comprar um equipamento para o meu consultório, eu tenho que entender se equipamento me gera um retorno. Eu vou atender mais pacientes por causa disso? Eu vou cobrar mais por causa disso? Em quanto tempo retorna esse dinheiro que eu estou investindo? Porque às vezes eu vejo as pessoas abrindo um consultório e só vai investindo um monte. Não, ó, eu fiz uma reforma, aí eu comprei esse equipamento aqui, eu comprei aquilo ali, daí eu comprei essa maca, eu comprei... Tá, mas e tudo isso que você está comprando, tudo é importante? Ou existem coisas que são extremamente importantes para você gerar um resultado melhor para o seu paciente e tem coisas que você não precisaria nesse momento? E existem outras habilidades que, se você soubesse, você poderia estar, muito melhor. Então, às vezes, a gente tem que parar, refletir um pouquinho, olhar há quanto tempo a gente está estagnado. Poxa, quanto tempo eu estou estagnado nessa margem aqui, nessa zona de faturamento? E o que eu preciso para sair dela? Poxa, se eu faturo 6 e eu faturar 10, eu estou falando de 4 mil por mês. Só que 4 mil por mês, se eu multiplicar por 12, eu estou falando de 48 mil a mais em um ano. Se a gente falar, não, de 6 para 10 parece pouquinho. Mas quando eu olho para um ano, eu estou falando de 48 mil a mais em um ano. E se eu falar de alguém que há um ano atrás poderia ter aprendido um conhecimento, um conteúdo, uma habilidade, em que ele já faturasse 48 mil a mais em um ano, isso é pouco? Não, para mim 48 mil é bastante, é considerável. E se essa pessoa já está há 2 anos nessa zona estagnada? Poxa, a gente está falando de 96 mil reais. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma conta do que a gente já perdeu de continuar nessa zona estagnada. Porque quem não está crescendo, gente, está diminuindo. Não tem como eu parar e falar assim, não, agora eu vou parar, eu vou me manter aqui, porque aí eu cansei de crescer e eu vou me manter aqui. Não tem como, tá? Se você parar, o teu concorrente, ele vai crescer. E ele vai te deixar para trás, não tem como. Então, assim, a gente tem que estar constantemente evoluindo, constantemente crescendo, entendendo que a gente precisa, sim, estar em crescimento para que a gente vá cada vez mais podendo ajudar mais pessoas. Então, esse é um ponto importante quando a gente fala de ROI, que ROI realmente é algo que a gente precisa olhar com carinho e entender um pouco melhor o que gera retorno para a gente desse investimento que a gente está fazendo e o que talvez não gere retorno num momento ou, enfim, analisar um pouco melhor. Então, assim, a gente tem que ter os pés no chão e analisar melhor aonde a gente investe nosso dinheiro e nosso tempo. O quarto ponto importante, quando a gente fala de estagnação, quando a gente fala de uma zona estagnada, do físico que às vezes está mais travado, que não está conseguindo crescer, é um ponto que eu vejo que é uma dificuldade assim meio que geral dos fisioterapeutas. O quarto ponto que eu entendo é sempre quando a gente fala de captação de pacientes. E obviamente captação de pacientes a gente tem muitas estratégias, mas eu queria pegar num ponto extremamente importante, que é o ponto da prospecção ativa. Como eu falei, é maravilhoso você ter paciente com indicação boca a boca. Tem vários pacientes que vêm, tem um resultado incrível e aí eles me indicam para todo mundo. E aí eu tenho vários pacientes que vêm aqui que são indicados boca a boca de paciente. Show de bola. Captação passiva. Val, eu tenho parceria com médicos e eles me indicam também. Show de bola. Captação passiva também. O que eu preciso entender é o seguinte: se no mês que vem eu ficar sentadinha lá no meu consultório, na minha clínica, e não fizer nenhuma captação ativa, será que eu vou conseguir bater minha meta só de ficar esperando os pacientes chegarem? Só de ficar esperando uma captação passiva? Eu não posso ser refém. Eu não posso ficar esperando o que é passivo. Eu tenho que fazer uma captação ativa. Eu tenho que garantir o que realmente vai ter ali, o número de pacientes que eu preciso para bater minha meta. Então eu tenho que fazer prospecção ativa. Eu não posso ficar dependendo de pessoas me indicando pacientes. Se eles me indicarem, é incrível, é maravilhoso. Vai ser incrível poder receber esses pacientes que são indicados. Mas eu preciso entender que eu tenho que ser protagonista. Que eu tenho que ser a pessoa que vai fazer realmente o meu negócio ir para frente. Eu não posso ficar refém das circunstâncias. Eu não posso reclamar porque esse profissional da saúde, que é meu parceiro, esse mês ele não me indicou.
Ah, porque aqueles pacientes lá falaram que ia me indicar lá o vizinho, também não me indicou. Não adianta eu ficar reclamando, o que eu preciso é ser protagonista. O que eu preciso é entender, tá, qual é a estratégia ativa de captação que eu vou usar para, de fato, prospectar essas pessoas. Então, eu tenho que, de fato, aprender a prospectar as pessoas. Não dá para ficar esperando, gente. Não dá para ser refém. Não dá para ficar reclamando que o mês está ruim. Não dá para ficar reclamando que a agenda está vazia e não fazer nada. Não dá para ficar só olhando para o Instagram e achando que você vai ficar postando os vídeos ali e é dali que vão vir os pacientes. O Instagram é um canal de captação e talvez nem seja o seu melhor, ou talvez você não saiba usar essa ferramenta da melhor forma possível. Porque fazer uma postagem com agende a sua consulta não é a melhor forma possível. Então existem várias estratégias para serem usadas no Instagram, assim como existem várias outras para serem usadas em muitos outros locais. Então o ponto importante é a gente entender que a gente tem que ser o protagonista, que a gente tem que ser a pessoa que de fato vai fazer essa prospecção ativa. E aí sim, aí as coisas acontecem. Porque quando você vai fazer a prospecção ativa, você garante. Não, ó, eu vou atender 10 pacientes essa semana. Eu vou atender 10 pacientes essa semana. Faça chuva ou faça sol. Eu vou prospectar esses pacientes essa semana. Porque fala pra mim, paciente com dor é o que mais tem. Se você atende paciente com dor, eu duvido que não tenha um monte de pessoas aí precisando de fisioterapia. Só que eles ainda não sabem o bom trabalho que você faz. Eles ainda não sabem o quão competente você é. Então eles precisam te conhecer. E você é a principal pessoa responsável por colocar isso no mundo para fazer eles de fato te conhecerem. Então prospecção é algo que realmente a gente tem que olhar com carinho porque muda completamente o nosso resultado. E aí, uma outra coisa importante é quando a gente olha para precificação, né? A gente olha para a precificação, porque assim, o físio tem a mentalidade da desvalorização. Poxa, eu não consigo cobrar porque eu acho que meu paciente acha caro. E aí, quando você coloca um preço muito baixo, você já está se desvalorizando. Não, eu vou baixar o preço aqui porque meu paciente não tem condição de pagar. Então, estou baixando o preço. Mas o ponto é, o preço baixo, ele gera desvalorização, você não consegue se valorizar, você não está feliz, o teu faturamento é menor e a tua lucratividade é menor. Aí quando você vai olhar, muitas vezes as suas despesas estão muito altas. Hoje mesmo eu conversei com uma fisioterapeuta que já é formada há 3 anos e essa fisioterapeuta ela fatura de 12 a 15 mil por mês. Para algumas pessoas aqui pode falar assim, caramba Val, meu sonho é faturar de 12 a 15 por mês. Mas o que ela falou? A minha lucratividade é baixa. Ou seja, adianta eu faturar 12 mil por mês e eu gastar 10? No fim sobra 2 mil para mim? Então, não é porque eu faturo muito que eu tenho um lucro tão alto assim também. E aí, obviamente, entra essa questão de gestão financeira. Porque a partir do momento que eu tenho algo maior, eu tenho que ir entendendo, como que eu vou gerir essa parte financeira? O quanto de verdade eu posso estar cobrando? Eu não posso fazer um desconto qualquer. Porque a partir das minhas despesas, eu vou saber qual é o custo por hora da minha sala. E tem gente que muitas vezes está cobrando um preço que o custo por hora está meio que equivalente ali, ele está próximo. Então a lucratividade fica muito baixa. E se você tiver uma lucratividade baixa, o que acontece? Você está trabalhando um monte, você está faturando, mas no fim das contas, você não está lucrando. Não sobra dinheiro para você. Você chega no final do mês e fala, nossa, paguei todas as contas e agora sobrou o quê? Ah, não sobrou nada. Ah, mas e aquela viagem que eu ia fazer com a minha família? Não vai dar agora, porque não tem lucro. Ah, mas e o presente que eu ia comprar para os meus filhos? Não, filho, não vai dar agora também, porque a gente não tem dinheiro aqui, porque a gente, enfim, vamos fazer o outro mês. Só que isso meio que vai se arrastando. É mês após mês. Então a gente precisa de verdade ter um olhar mais estratégico para isso, para entender aonde que está o furo. Se o furo está olhando para a parte das despesas, se o furo está relacionado à precificação, aonde que isso está errado, para que a gente possa de verdade tornar esse negócio lucrativo. Porque não existe nada pior, gente, do que se sentir escravo do próprio negócio. Você trabalhar um monte, você estar cansado e de verdade você não está vendo o seu retorno. Você não está feliz com aquilo que você está fazendo.
porque a gente ama atender os pacientes. Eu também amo atender os pacientes. É maravilhoso você ver o quanto você pode ajudar alguém, mas você também ama ser reconhecido por isso. Você também ama ser valorizado por isso. E, obviamente, você ter uma remuneração coerente e justa com o que você merece é super importante. Você pagar os seus funcionários com algo que é justo e coerente é importante. Então, saber fazer essas contas para essa empresa de fato ser saudável, para você poder continuar investindo em você, investindo na sua empresa, investindo na sua família, ter tempo de qualidade, isso é extremamente importante. Então, nosso objetivo é a gente, de fato, poder elevar o nível da fisioterapia, tendo uma fisioterapia de qualidade para os nossos pacientes, poder entregar o melhor resultado, estar ali realmente naquela sessão com aquele paciente, mas ter essa contrapartida de ser bem remunerado, de ser valorizado pelo trabalho que a gente está fazendo. E isso, obviamente, faz com que a gente vá crescendo cada vez mais, com que a gente trabalhe feliz, com que a gente trabalhe com brilho nos olhos. A gente, de fato, precisa acordar todos os dias com brilho nos olhos pela fisioterapia. Fazer com que a fisioterapia esteja aqui, ó, vibrando no seu coração quando você estiver diante de um paciente que precisa cuidar da saúde dele e você é a pessoa que ele escolheu para poder fazer isso, tá bom? Espero que esse episódio tenha de fato te ajudado aí a refletir mais. São 5 pontos importantes que eu selecionei a dedo aqui para vocês, para falar para vocês sobre vários fisioterapeutas que eu venho conhecendo, que eu venho conversando, que muitos chegam pela internet para mim, chegam direto no meu Instagram lá, que é o @doutora_Valkyria_Fernandes. Eles chegam pelo meu Instagram, mandam mensagem, querem ajuda para poder crescer, mas às vezes quando eu vou conversando, eu vou detectando esses pontos e às vezes as pessoas não têm ainda a consciência do quanto elas precisam evoluir, de coisas que elas precisam colocar mais tempo, investir dinheiro no lugar certo para que elas possam, de fato, crescer, deslanchar e serem bem remuneradas e reconhecidas e valorizadas na fisioterapia, tá bom? Se você gostou desse episódio, clica aí em curtir, compartilha com todos os fisioterapeutas que são teus amigos, que você entende que precisa ouvir sobre isso, que precisa se valorizar. Quiser, deixa um comentário aqui para mim ou vai lá no meu Instagram, coloca para mim, me fala qual é a sua dificuldade, eu vou adorar saber para poder, de fato, te ajudar, tá bom? E não deixa aqui de seguir também o nosso Instagram do podcast, Raciocina Comigo Podcast. E se você está ouvindo aí no Spotify também, já clica para seguir a gente, já avalia a gente, que vai ser incrível, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.